Olá a todos pessoal, bem-vindos ao canal Fantasy Portugal. Hoje vamos falar sobre a segunda jornada da Liga Portuguesa, olhar ao que aconteceu em cada jogo, ver o melhor 11 da jornada, olhar para a minha equipa, para os jogadores mais transferidos e perceber que ajustes é que podemos fazer para a terceira jornada, que será a última jornada desta fase experimental, de forma a estarmos então prontos para a jornada 4, quando começará a classificação geral. Antes disso, primeira coisa, olhar para o 11 da jornada. O 11 é composto por Karevic, que conseguiu uma clean sheet contra o Tondela e fez ainda 4 defesas que lhe deram mais 2 pontos. Ricardo Mangas, que marcou 2 golos, clean sheet e ainda teve bónus ofensivo e golo da vitória. O Tchamba, que consegue 13 pontos apesar do cartão amarelo, com 2 pontos de bónus ofensivo, 1 golo e uma clean sheet. O Gonçalo Inácio conseguiu 2 assistências, uma clean sheet e bónus defensivo. O Dinis Pinto com uma assistência, clean sheet, bónus ofensivo e defensivo. É a segunda assistência do Dinis Pinto, portanto uma em cada jornada. E ainda o Zaidu, que fez também uma assistência e teve ainda pontos de bónus defensivo. Com os mesmos pontos do que o Zaidu, temos também o Leonardo Lelo, que fez também uma assistência. E depois no meio campo temos o Trincão com um bis a continuar uma época que lhe está a correr muito bem, já é a quarta contribuição para golo. O Fraholt, que se estreou a marcar, infelizmente tirámos-lo da equipa esta semana. Ele conseguiu ponto de bónus ofensivo, defensivo, golo da vitória, clean sheet. Foi uma jornada com tudo para o Fraholt. O Diego Rodrigues com 9 pontos. Ele penso que seja totalista pelo Braga até agora. Marcou um bom golo, um golo de fora da área, foi um bom remate, mas honestamente com muita culpa do André Gomes, do Alverca, que pela segunda jornada consecutiva sofre um golo que honestamente é culpa dele, na minha opinião, e eu não sei até que ponto é que ele vai conseguir manter o lugar se as coisas continuarem assim. Temos depois o Ozundina, que marcou um golo, teve a clean sheet e acabou por fazer os 2 pontos dos 60 minutos por um bocadinho. Ainda com estes 9 pontos no meio campo, tínhamos também o Tiago Silva, do Vitória, que marcou um golo contra o Estoril de penalti, provavelmente o melhor jogo da jornada, e ainda o PP, que voltou a marcar, segunda jornada consecutiva a marcar. Nos avançados, o melhor avançado foi o Soares, bisou, estreou-se a marcar pelo Sporting logo com um bis. O primeiro gol foi de penalti e depois ainda acabou por marcar outro golo. E foi esta a equipa da jornada. Vamos olhar aos jogos 1. Esta segunda jornada da Liga Portuguesa começou com a recepção do AVS ao Casa Pia, num relevado muito mau. O Casa Pia foi ligeiramente superior. Ainda assim o AVS acabou por falhar um penalti aos 15 minutos que os teria colocado em vantagem. Houve um erro do Sequeira aos 10 minutos também, que poderia ter corrido pior. O meu maior destaque deste jogo irá para o Livolan, que foi também o jogador do jogo pelo SofaScore. Ele acaba por criar o primeiro golo e esteve ativo o jogo todo. Eu achei que foi um jogo muito bem conseguido pela parte do Casa Pia, e tirando isso não tenho muito mais destaques num jogo em que o Casa Pia de facto conseguiu confirmar a sua superioridade. Já no sábado o dia começa com o Tondela a receber o Famalicão, num jogo em que o Famalicão acaba por vencer com um bom golo do Elisor já depois da metade da segunda parte. O Famalicão é uma equipa com mais recursos do que o Tondela e jogaram um bocadinho melhor,
mas honestamente eu gostei do futebol praticado pelo Tondela. Foi um futebol bastante positivo, talvez um bocadinho direto, mas faz parte destes clubes com menos argumentos jogarem um futebol menos trabalhado. É relativamente normal. O Karevic fez uma exibição segura, acaba por receber o jogador do encontro, ainda que tenha cometido um erro no início da segunda parte que podia ter saído caro ao Famalicão. Outra nota ainda foi que o Rafa Soares não foi nem convocado e ele não estava na lista de indisponíveis. Eu achei essa situação estranha. À meia da tarde tivemos o Vitória a receber o Estoril em Guimarães, num jogo em que o Vitória foi superior ao Estoril. O resultado, se calhar, não diz isso, mas o Vitória foi claramente superior. Destaque do lado do Estoril para o Guitano, que tínhamos falado a semana passada e marcou um golo numa recarga a um remate do Begraoui. Do lado do Vitória, destacar se calhar o Tiago Silva, que é o motor desta equipa, acabou por marcar de penalti. O Miguel Nóbrega, que está na nossa equipa e que custa 4, acabou por marcar um golo, ainda que convém ter atenção, o Borevkovic não estava disponível para este jogo e isso pode não ser uma realidade para as próximas jornadas. Boa exibição também do Van de Felix. Ao início da noite, o Estrela recebeu o Benfica na Amadora num jogo em que disputaram o jogo com o Benfica. O Benfica acaba por ter aqui bastante mais XG por causa do penalti aos 60 minutos. Penalti esse que foi o único gol do jogo, a única forma do Benfica desbloquear este jogo. Foi um jogo muito limitado por parte do Benfica. Eu não gostei da exibição de quase ninguém, para além talvez do Ausnes, que criou 2 oportunidades na primeira parte. Um passo para o Pavlidis que falha uma finalização de calcanhar e ainda um passo para o Sheldrup que demorou muito tempo e acabou por perder a bola. Relevante para a Fantasy que o Pavlidis esteja a marcar penaltis. Do lado do Estrela, os maiores destaques serão para mim o Lopes Cabral, que se mostrou bastante ativo, e o Jovane, pela quantidade de bola que tem nesta equipa do Estrela. Honestamente, acho que o Estrela merecia ter ficado com um ponto pelo menos. É-me difícil deixar muito mais comentários sobre o jogo. Foi surpreendente a falta de argumentos que o Benfica mostrou. Felizmente jogam a meio da semana e podemos tirar mais algumas conclusões sobre esta equipa. No domingo tivemos o Rio Ave a receber o Nacional em Vila do Conde e o Rio Ave conseguiu inaugurar o marcador por parte do Clayton ainda aos 13 minutos, numa fase em que se calhar o Nacional estava um bocadinho por cima no jogo. No final da segunda parte, ou da primeira parte aliás, o Nacional tem um expulso aos 39 minutos e o Rio Ave depois acabou por ser relativamente superior na segunda parte, ainda que tenham existido oportunidades para as duas equipas. O Nacional consegue depois igualar o encontro aos 83 minutos com um gol do Chucho Ramírez. Portanto, tivemos os pontas de lança destas equipas a marcar cada um gol. Às 6 da tarde, o Braga é recebido em Alverca, num jogo em que o Alverca até entrou com algum perigo. Infelizmente, o André Gomes voltou a ter culpa direta num golo sofrido pelo Alverca. O Diego Rodrigues inaugurou o marcador aos 11 minutos com um remate, talvez a 30 metros, mais de 25 diria. A bola vai com algum efeito, mas vai relativamente central na baliza. O André Gomes sofre esse golo. Eu não sei até que ponto é que ele vai conseguir manter esta titularidade. Grande jogo do Leonardo Lelo, mais uma vez, mais uma assistência. O Ricardo Horta voltou a marcar.
Outros destaques serão, do lado do Alverca, talvez destaque para o Maresi, ponta de lança, que teve várias oportunidades e parece ser um jogador bastante perigoso. Já tinha marcado na primeira jornada, ainda que de penalti, e parece-me que vai ser um dos maiores destaques do Alverca esta temporada. Ainda à mesma hora, o Santa Clara recebeu o Moreirense. Foi um jogo que não vi, do que pude ver no resumo e olhando daqui para os números do jogo, destacar mais um golo do Schetin, e ainda teve outra oportunidade que lhe foi negada na segunda parte, e destacar se calhar também o Dinis Pinto, o lateral direito do Moreirense, que fez a sua segunda assistência, uma em cada jornada, e parece-me que esteve muito bem neste jogo. Do lado do Santa Clara, honestamente, não encontrei qualquer destaque, mas, como disse, não pude ver este encontro e, portanto, pode ter existido algum nome de destaque que eu simplesmente não tenha conseguido descobrir. Já no final de domingo tivemos o Sporting a receber o Arouca em casa, num jogo em que venceram por 6-0. O Arouca não estava bem no jogo e aos 31 minutos o avançado Nandim acaba por abordar de forma horrível um lance num canto, se não me engano. É expulso, penalti para o Sporting, 2-0, e acabou o jogo para o Arouca. Nessa altura não havia mais nada a fazer. O Sporting foi completamente dominante o resto do jogo todo. O Trincão bisou, o Soares bisou, o Ricardo Mangas bisou. Talvez alguma sorte para o Ricardo Mangas, especialmente no primeiro golo. Duas boas finalizações do Trincão. Boa estreia a marcar, obviamente, do Soares. Acaba por marcar um penalti, mas depois consegue ainda fazer outro golo. Vimos também o Gonçalo Inácio a jogar relativamente ofensivo do lado esquerdo. Ele acaba por assistir um dos golos dessa posição. E os destaques são provavelmente para os marcadores dos golos, mas foi um jogo em que o Sporting fez uma excelente exibição. O Arouca, algum azar, porque sofrem um primeiro golo com um erro que acaba por ser aproveitado pelo Ricardo Mangas. Penso que o Soares tenha pressionado, conseguiu recuperar a bola mesmo ao pé da área do Arouca. A bola sobra para o Mangas, que depois marca o golo, e depois um penalti aos 31, expulsão, perder 2-0 em Alvalade, e foi essa a história do jogo. A jornada terminou no dia de ontem, à noite, com a recepção do Gil Vicente ao Porto, num jogo em que o Porto foi superior, e os maiores destaques serão provavelmente o jogo que faz o Froholt, que se estreou a marcar num canto, mas mais do que isso, por tudo o que apresenta com bola, ou em jogo corrido, mesmo sem bola, fez um jogo muito bom. O PP volta a marcar, segunda jornada consecutiva, um golo em cada uma destas jornadas. Destaque ainda para o Samu, que saiu com uma lesão muscular bastante cedo. Ele saiu com uma lesão muscular aos 30 minutos e estava a chorar no banco de suplentes. Não sei a gravidade da lesão, mas diria que não é um jogador que o Porto vá poder contar na jornada 3. Do lado do Gil Vicente, destacar o Luís Teves. É o segundo jogo do Gil que acompanho esta época e ele é claramente o jogador mais desta equipa. O Martin Fernandes tinha feito uma boa exibição na primeira jornada. O Bermer fez uma exibição razoável também, mas o Luís Teves continua. É a segunda jornada a seguir e parece-me que vai ser o melhor jogador desta equipa este ano. Relativamente à minha equipa,
acabei por ficar com uma classificação de 8.021 em aproximadamente 45 mil jogadores, com 77 pontos, um bocadinho superior à média da jornada, bastante longe da maior pontuação ainda assim, o que é relativamente normal. Olhando ao que aconteceu, Hornacek, clean sheet, os defesas tiveram todos clean sheet e ainda deixei 2 clean sheets no banco com o Miguel Nóbrega e Benaíssa. João Valido faz pontos negativos a jogar contra o Sporting, leva 6-0, é completamente compreensível, era por isso que estava no banco. E o António Machado não é titular e nem sequer teve quaisquer minutos no AVS, ele está aqui mesmo por causa do orçamento. Grande jogo do Mangas, com 2 golos através da defesa, não posso pedir mais. O Dedic continua a ser das melhores unidades do Benfica, apesar do quão mau foi o jogo este fim de semana. E o Alberto Costa conseguiu mais uma exibição segura. Desta vez a assistência dos laterais saiu do outro lado por parte do Zaidu, que honestamente não jogou muito bem, mas acaba por conseguir essa assistência. O Ricardo Horta é o talismã do Braga, provavelmente o melhor jogador da história do clube. Mais um golo marcado, nada a apontar. O Richard Rios fez um jogo horrível, leva o amarelo muito tarde, já devia ter levado amarelo antes, ele fartou-se de cometer faltas e não criou grande coisa. O Begraoui, apesar de não ter feito uma exibição nada por aí além, acaba por sair com uma assistência depois de rematar e o Guitano marcar na recarga de um remate dele. E o Trincão fez uma exibição incrível, mais 2 golos. O Trincão está a caminho de ser o melhor jogador da época, se continuar assim. O Ivanovic consegue uma assistência porque ganha o penalti que o Pavlidis acabou por marcar. E temos depois o Cassiano, que não conseguiu marcar pelo Casa Pia, e ainda o Samu, que infelizmente saiu por lesão. Poderíamos ter conseguido bastantes mais pontos se tivéssemos acertado com o banco. A verdade é que o Miguel Nóbrega não conseguiu a clean sheet, teve, diria que alguma sorte ou alguma variância a favor aqui com um golo marcado por parte de um defesa central ainda por cima. O Benaíssa, mais argumentos para a clean sheet ao jogar contra o AVS, mas de forma geral uma jornada positiva. E penso fazer algumas alterações à equipa. Vou-vos mostrar o que estou a pensar para a próxima jornada. Começando por olhar, se calhar, aos jogadores mais transferidos da jornada, temos o Ricardo Mangas, que já está na minha equipa, o Leonardo Lelo, que fez mais uma grande exibição, o Rodrigo Pinheiro, Miguel Nóbrega, que também já está na minha equipa, o Dinis Pinto, assistência em 2 jogos seguidos, temos ainda o Alberto Costa, e também o Chamba, que apesar de tudo fez uma exibição que pode ser difícil de replicar porque envolve um gol, que não vai sempre acontecer para um defesa. E depois no meio campo os mais transferidos são Trincão, Froholt, PP, marcaram todos neste jogo. O Teresa não sei porque é que continua nas transferências da jornada e não sei se é um dos melhores jogadores do Aroca, mas honestamente é um jogador que eu não conheço muito. Ricardo Horta já na equipa, Diego Rodrigues, que não acredito que vá ter tantos minutos como tem tido, fez até agora os 180 minutos quando o Braga, quando acabarem estas fases de qualificação para a Liga Europa. O Luís Soares, que faz todo o sentido, o Schettino, que marcou pela segunda jornada consecutiva, se não me engano, e o Elisor, que acabou por marcar. Depois temos o Pavlidis e mais alguns nomes. Sobre a minha equipa, eu trouxe o Luís Soares e o De Jong para a equipa, tirando o Samu por lesão e o Cassiano. Fico com a exposição a todos os ataques dos 3 grandes. Tenho ainda o Ricardo Horta para cobrir alguns dos golos do Braga. No meio campo troquei o Rios pelo Froholt e para o fazer precisei também de trocar, para o fazer e também por causa dos avançados, precisei de trocar o Alberto Costa pelo Dinis Pinto.
Não é a minha equipa final, nem para a jornada 3, nem para a jornada 4, e neste momento isto é mais um rascunho para a jornada 4 do que para a jornada 3 sequer, porque, por exemplo, o Benaíssa joga contra o Porto esta jornada e não faria muito sentido tê-lo na equipa. Se querendo manter um defesa de uma equipa mais forte, provavelmente o que faria seria trocar o Dinis Pinto pelo Leonardo Lelo e o Froholt por um dos médios de 5.5 que tenho vindo a destacar. Os que tenho aqui na lista de observação são o Guitane, o Luís Esteves, o Livolan. Qualquer um destes seria uma boa opção, na minha opinião. O Begraoui já está na minha equipa. Por hoje é tudo. Voltarei mais para o final da semana com a antevisão tanto da Premier League como da Primeira Liga, com a minha equipa final para esta jornada para cada uma das competições. Se quiserem atualizações em tempo real, sigam-me no Instagram e no x.com. Eu vou tentando postar tudo o que seja relevante nestas plataformas. E deixem um like no vídeo, subscrevam e até ao final da semana tenham uma boa semana. Obrigado!